Eita, gente boa! Que saudade de bater um papo aqui com vocês, olhando esse pasto verde, sentindo o cheiro da terra molhada. Mas hoje, o assunto, ele pega fundo na alma, mexe com a gente de um jeito que você nem imagina. Preparem-se, porque o que eu vou contar agora aconteceu de verdade. É uma dessas histórias de desaparecimento misterioso que desafia qualquer lógica humana. Muitos duvidam, mas a verdade, meu amigo, é infinitamente mais estranha que a ficção. E o mais chocante é que depois de longos e inexplicáveis 22 anos, um detalhe minúsculo, achado por um caboclo simples, transformou tudo. Para quem acha que certas coisas nunca se resolvem, hoje a gente vai provar o contrário. A recompensa para quem ficar até o final, o desfecho de um mistério que assombrou uma família por mais de 2 décadas, que roubou noites de sono. A gente vai descobrir como uma investigação de desaparecimento pode virar a página, trazer a luz onde antes só havia escuridão e oferecer um adeus que parecia impossível. É uma história de esperança, resiliência e a incrível capacidade do acaso de reescrever finais. Era para ser a lua de mel dos sonhos, a materialização de todos os planos de um casal jovem e apaixonado. Naquele feriadão prolongado de 15 de novembro de 1999, que marcava o início de uma nova fase, um casal recém-casado, com o coração transbordando de amor, resolveu fugir da rotina. Eles buscavam um refúgio especial para celebrar a união. A escolha recaiu sobre um sítio isolado, longe da correria da cidade grande. Sabe aquela paz profunda do interior, aquela quietude que só o campo oferece? Eles desejavam exatamente isso, um santuário particular para se amarem, conversarem, sonharem juntos. O destino era Santa Luzia do Oeste, um cantinho pacato e quase esquecido no vasto interior de Rondônia, um verdadeiro paraíso escondido, ali, bem às margens serenas da represa do rio Jamari. O lugar prometia ser o cenário perfeito para o início de uma vida a dois, um capítulo de amor e tranquilidade. Eles eram o Ricardo e a Ana. Uso nomes fictícios para a gente preservar a privacidade e a dor da família. Mas a essência do que aconteceu e a intensidade do sofrimento, essa era real, mais real que o sol na represa. Ele, Ricardo, um rapaz trabalhador, com um sorriso fácil que iluminava qualquer ambiente. Ela, Ana, pura alegria, com olhos que brilhavam. Chegaram na sexta-feira, dia 12 de novembro, com as malas cheias de esperança, a cabeça borbulhando de sonhos. Os vizinhos do sítio mais próximo, uns 2 quilômetros dali, viram eles arrumando as coisas, acenando de longe, felizes da vida, exalando aquela aura de recém-casados. Foi uma imagem tão comum, tão cheia de vida, que ninguém poderia imaginar o que estava por vir. E, infelizmente, foi a última vez que alguém os viu com vida. A última imagem de um casal transbordando de felicidade antes de o mundo, para eles, simplesmente parar. No domingo, o casal não apareceu para tomar café com a tia Diana, que morava ali perto. Era um combinado antigo, um ritual de família. A tia, uma mulher preocupada, ligou para o sítio, sem resposta. Pensou, devem estar aproveitando a lua de mel, relaxando, esqueceram da hora. Uma justificativa tão plausível que escondia o início de um pesadelo. Mas no dia seguinte, segunda-feira, a preocupação começou a apertar. Ligou de novo, nada. A inquietude virou angústia. Ela não aguentou mais e foi até o sítio. A cena que encontrou fez seu sangue gelar. A casa estava aberta, não arrombada, mas simplesmente aberta, como se tivessem saído para um passeio rápido. As malas do casal ainda estavam lá, algumas roupas estendidas no varal, como se a vida tivesse sido interrompida. Os objetos pessoais, as fotos, as lembranças de casamento, tudo no lugar. Mas Ricardo e Ana desapareceram. Sumiram como fumaça, sem um adeus. Eita, que coisa mais estranha e apavorante, né, gente? Aparentemente eles saíram, mas não levaram absolutamente nada que indicassem uma viagem. O carro estava tranquilamente estacionado na garagem, intocado. Os documentos, todos dentro das carteiras, cuidadosamente deixadas sobre a mesa da cozinha. É de lascar, não é? Um desaparecimento misterioso que deixou a família em pânico total, em choque, sem chão. Imagine a aflição, a dor aguda de ver o futuro desmoronar. O chão parece se abrir e engolir seus entes queridos, deixando um vazio imenso e um silêncio ensurdecedor.
Ali começava um dos mais angustiantes casos reais de desaparecimento que Rondônia já havia testemunhado. A princípio, a gente tenta se agarrar à esperança. Ah, devem ter ido passear, se perderam. Mas quando os dias viram semanas e as semanas viram meses, a esperança, meu amigo, vai se esvaindo, escorrendo como água, deixando apenas a areia seca da incerteza. A família, sem saber para onde correr, sentindo aquela dor lancinante, um luto sem corpo, sem despedida, sem descanso. A cada nascer do sol, a mesma pergunta: onde estão Ricardo e Ana? O que teria acontecido com Ricardo e Ana? Essa pergunta ecoava, uma melodia sombria de preocupação e terror. Seriam atacados por criminosos? Ou teriam se perdido na mata densa da Amazônia, um labirinto verde que guarda mistérios? A polícia, claro, foi acionada, mas aqui no interiorzão de Rondônia, a gente sabe, os recursos são limitados. Não havia uma equipe de investigação de ponta. Geralmente, uma única viatura com 2 ou 3 homens era tudo o que se tinha para enfrentar a imensidão da selva amazônica. Eles fizeram o que puderam, com boa vontade e profissionalismo. As buscas se concentraram nos arredores do sítio, na mata, nas poucas trilhas conhecidas. Mas é como procurar uma agulha num palheiro, ainda mais quando não há uma pista sequer. A casa não apresentava sinais de luta, nada estava revirado. Não havia indícios de arrombamento ou violência. Apenas o vazio, o silêncio e o mistério que se aprofundava a cada hora. Começava ali um sumiço sem explicação que viraria um dos maiores quebra-cabeças da região. A gente tem a tendência natural de acreditar no pior, né? Nossa mente, diante do desconhecido, preenche os espaços com as mais terríveis possibilidades. Mas a falta de evidências concretas, a ausência de um corpo, deixava a mente da família em um limbo cruel. Será que estavam vivos? Ou será que haviam decidido ir embora? Cada dia que passava, a angústia virava um nó mais apertado na garganta, uma chaga que não cicatrizava. As pessoas desaparecidas, infelizmente, muitas vezes caem no esquecimento quando as pistas esfriam e a burocracia das pastas arquivadas prevalece. Mas a família de Ricardo e Ana se recusava a esquecer. Anos se passaram, transformando-se em uma eternidade silenciosa, mas a memória vívida de Ricardo e Ana permanecia inabalável na pequena Santa Luzia do Oeste e de forma intensa e dolorosa no coração dilacerado de sua família. O sítio, que outrora fora refúgio de amor e planos, virou um símbolo pungente de dor, ausência e perguntas sem respostas, um memorial involuntário à tragédia. Cada pôr do sol na represa, cada brisa que balançava as árvores, parecia sussurrar o nome do casal. A polícia, com o tempo e a ausência de novas pistas, arquivou o caso na gaveta dos casos não resolvidos. Uma fria classificação para uma tragédia tão humana. A verdade é que sem novas evidências, sem um corpo para dar um adeus, sem um motivo aparente, a busca por desaparecidos simplesmente emperra. A máquina da justiça, sem combustível, para. A família, no entanto, nunca se deu por vencida. Contrataram detetives particulares, reviraram cada canto, seguiram cada boato. Fizeram consultas com médiuns, buscando respostas espirituais. Espalharam cartazes com os rostos de Ricardo e Ana por toda parte, transformando a imagem sorridente dos noivos em um grito mudo de socorro. As histórias de desaparecidos são alimentadas pela esperança e desespero. E cada vez que um corpo era encontrado, a esperança antes moribunda reacendia, apenas para se apagar novamente, dolorosamente, quando a identificação não correspondia. Era uma montanha russa excruciante de emoções. Mas, por mais que o tempo tentasse apagar as memórias, a família nunca desistiu de procurar. A represa do rio Jamari, imponente e misteriosa, guardava seus segredos em suas águas escuras, e ninguém imaginava que nas suas profundezas gélidas a verdade aguardava pacientemente por ser revelada. E foi assim, gente, que a vida seguiu seu curso implacável, com a família de Ricardo e Ana presa em um luto sem fim que não permitia o adeus.
Mais de 2 décadas se arrastaram. 22 longos, intermináveis e angustiantes anos de perguntas sem respostas, de noites em claro e de dias preenchidos por uma ausência que doía na alma. A tecnologia avançou, o mundo mudou, mas o mistério daquele sumiço sem explicação continuava ali, intocável. Até que, num dia qualquer, um dia que mudaria tudo, um senhor, um pescador experiente chamado Zé da Cana, nome fictício, mas a coragem, perspicácia e humildade dele são pura verdade, saiu para mais um dia de trabalho. Zé era um homem do rio, conhecia cada palmo da represa do rio Jamari como a palma da sua mão, cada correnteza, cada remanso, cada cantinho onde os peixes costumavam se esconder. Era um homem simples, de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol, mas com um olhar atento e uma sabedoria ancestral que só a vivência no rio pode proporcionar. Naquele dia específico, 12 de maio de 2021, ele estava lançando suas redes perto de uma área mais funda da represa, não muito longe do sítio onde Ricardo e Ana haviam desaparecido. Ele sentiu um puxão diferente, incomum, que não se encaixava no padrão de um cardume ou de um tronco. Era um peso estranho, um objeto pesado, que parecia ter ficado firmemente preso no fundo lodoso. Puxou com todas as suas forças, com a destreza de quem lida com o rio a vida toda. E o que ele viu emergir lentamente da água turva, meus amigos, fez o coração dele gelar. Era o início de uma resposta que ninguém mais esperava. Junto com as algas e a lama escura do fundo da represa, veio à tona uma carcaça irreconhecível, enferrujada, corroída pelo tempo e pela água, coberta de incrustações. Zé da Cana, com a respiração suspensa, tentava entender o que era aquilo. Não era um barco velho, nem uma máquina agrícola. À medida que limpava, com as mãos trêmulas, um pouco da sujeira, percebeu o formato. Era a lateral de um carro. Eita! Nossa Senhora! Um carro no fundo da represa e, o mais assustador, bem na área que as buscas haviam sido feitas lá no início. Como é que ninguém tinha achado antes? Essa pergunta martelava. A represa era enorme, com quilômetros, e a visibilidade no fundo era quase zero. E a tecnologia da época, a gente tem que lembrar, né? Não era essa de hoje, né? Os métodos de busca eram muito mais rudimentares. O pescador, um homem vivido, logo ligou os pontos. Será que é o carro do casal, do Ricardo e da Ana? A notícia se espalhou como fogo em capim seco pela pequena Santa Luzia do Oeste. Um carro encontrado no fundo da represa, depois de tanto tempo, 22 anos, bem na área do desaparecimento misterioso. A polícia foi acionada novamente, com urgência e esperança renovadas. Desta vez, com equipamentos modernos, sonares de alta tecnologia que mapeavam o leito do rio, veículos subaquáticos, mergulhadores especializados, a investigação ganhou um novo fôlego. Os casos reais de desaparecimento, por mais antigos que sejam, podem ter uma revolta a qualquer momento. O que a tecnologia moderna trouxe é inacreditável, viu? Uma diferença abismal que mudaria para sempre o destino daquele mistério. A operação para retirar o veículo do fundo da represa foi delicada e demorada. A água barrenta, a profundidade, a condição do carro, tudo dificultavam o trabalho. Mas, com o empenho da equipe de resgate, finalmente conseguiram içar a carcaça. O que sobrou do carro era quase irreconhecível, amassado, corroído, mas o modelo, mesmo depois de 22 anos submerso, batia com o veículo de Ricardo e Ana. E o mais chocante, no interior do carro, os restos mortais de 2 pessoas. Ai, que dó! A emoção tomou conta de todos, dos policiais, dos bombeiros e principalmente da família que acompanhava tudo de perto. A dor era imensa, mas a incerteza de 22 anos, essa finalmente começava a dar lugar a uma resposta, por mais trágica que fosse. A identificação dos corpos, mesmo depois de tanto tempo, foi possível graças aos avanços da ciência forense, especialmente o exame de DNA. Fragmentos ósseos e pertences pessoais encontrados, tudo contribuiu para confirmar que eram de fato Ricardo e Ana. A tecnologia, que antes era limitada, agora oferecia a clareza necessária para desvendar esse sumiço. É impressionante como a ciência consegue desvendar mistérios tão antigos, né? A perícia e a investigação, agora com o carro e os corpos, puderam juntar as peças do quebra-cabeça.
Aparentemente, o acidente foi simples e trágico. Eles deviam estar passeando à noite ou voltando de algum lugar na beira da represa, que não tinha iluminação e nem proteção. Provavelmente, Ricardo perdeu o controle do veículo, talvez por um animal que atravessou a estrada de terra ou apenas um momento de desatenção. O carro caiu na água e afundou rapidamente.